Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro da Sabedoria, do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 27. Parte 3. Papel da sabedoria na história, de 10 a 19. De Adão a José. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele, tirou-o de seu próprio pecado e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas. E porque o perverso, na sua ira, dela se afastou, pereceu depois de seu furor fratricida. E estando a terra submersa por causa dele pelo dilúvio, a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo num lenho sem valor. E quando as nações unânimes caíram no mal, foi ela que distinguiu o justo, o manteve irrepreensível diante de Deus e lhe deu força para vencer sua ternura pelo seu filho. Foi ela que, quando do aniquilamento dos ímpios, salvou o justo, subtraindo-o ao fogo que descera sobre a Pentápole, cuja perversidade ainda no presente é testemunhada por uma terra fumegante e deserta, onde as árvores carregam frutos incapazes de amadurecer e onde está erigida uma coluna de sal, memorial de uma alma incrédula, porque aqueles que desprezaram a sabedoria não somente se prejudicaram em ignorar o bem, mas ainda deixaram aos homens um testemunho de sua loucura, para que seus pecados não fossem esquecidos. Quanto às que a honram, a sabedoria os liberta de sofrimentos. Foi ela que guiou por caminhos retos o justo que fugia à ira de seu irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e deu-lhe o conhecimento das coisas santas. Ajudou-o nos seus trabalhos e fez frutificar seus esforços. Cuidou dele contra ávidos opressores e o fez conquistar riquezas. Ela o protegeu contra os seus inimigos e o defendeu dos que lhe armavam ciladas. E, no duro combate, deu-lhe a vitória, a fim de que ele soubesse o quanto a piedade é mais forte que tudo. Ela não abandonou o justo vendido, mas preservou-o do pecado. Desceu com ele à prisão e não o abandonou nas suas cadeias, até que lhe trouxe o cetro do reino e o poder sobre os que o tinham oprimido. Revelou-lhe a mentira de seus acusadores e conferiu-lhe uma glória eterna. O Êxodo. Foi ela que livrou das nações que o tiranizavam o povo santo e a raça irrepreensível. Entrou na alma do servo de Deus e se opôs com sinais e prodígios a reis temíveis. Deu aos santos o galardão de seus trabalhos, conduziu-os por um caminho miraculoso. Durante o dia serviu-lhes de proteção e deu-lhes a luz dos astros durante a noite. Fê-los atravessar o mar vermelho e deu-lhes passagem através da massa das águas, ao passo que engoliu seus inimigos e depois os tirou das profundezas do abismo. Também os justos, depois de despojados os ímpios, celebraram, Senhor, vosso santo nome e louvaram, unidos num só coração, vossa mão protetora, porque a sabedoria abriu a boca dos mudos e tornou eloquente a língua das crianças.
Pela mão de um santo profeta, aplanou suas dificuldades. Eles atravessaram um deserto inabitado e levantaram suas tendas em lugares ermos. Resistiram aos que os atacavam e repeliram seus inimigos. Tiveram sede e clamaram a voz. Do rochedo abrupto a água lhes foi dada, e da pedra seca estancaram sua sede. Porque os elementos que tinham servido para punir seus inimigos foram-lhes dados na sua necessidade como benefício. Em lugar das ondas de um rio perene, turvadas por uma lama de sangue, pela punição do decreto que consagrava crianças à morte, vós lhes destes de maneira inesperada água em abundância, mostrando-lhes pela sede que estão sofrendo, como punistes seus inimigos. Por isso, tratados com piedade na sua aprovação, reconheceram quanto deviam ter sofrido os ímpios julgados com ira. A estes provastes como um pai que corrige, mas a outros provastes como um rei severo que condena. Tanto estando longe como perto, a dor os consumiu da mesma forma, porque tiveram num segundo para se entristecer e gemer a lembrança dos males passados, compreendendo com efeito que o que era para eles castigo, era para outros ocasião de benefício. Sentiram a mão do Senhor, e aquele que outrora exposto e abandonado, tinham repelido com zombaria, admiraram-no finalmente, porque sofreram uma sede diferente da sede do justo. Por outro lado, para puni-los dos loucos pensamentos de sua perversidade, que os faziam extraviar-se na adoração de répteis irracionais e de vis animais, enviastes contra eles uma multidão de animais estúpidos, a fim de que compreendesse que, por onde cada um peca, será punido. Não era difícil a vossa mão todo-poderosa, que formou o mundo de matéria informe, mandar contra eles bandos de ursos e de leões ferozes, ou animais desconhecidos e de uma nova espécie, cheios de furor, exalando um hálito inflamado, ou espalhando um fumo infecto, ou lançando de seus olhos faíscas terríveis, capazes não só de exterminá-los com seus golpes, mas ainda de matá-los de terror só pelo seu aspecto. E mesmo sem isso, eles poderiam perecer por um sopro, perseguidos pela justiça e arrebatados pelo vento de vosso poder. Mas dispusestes tudo com medida, quantidade e peso, porque sempre vos é possível mostrar vosso poder imenso, e quem poderá resistir à força de vosso braço? Diante de vós, o mundo inteiro é como um nada, que faz pender a balança, ou como uma gota de orvalho que desce de madrugada sobre a terra. Tendes compaixão de todos, porque vós podeis tudo, e para que se arrependam, fechais os olhos aos pecados dos homens, porque amais tudo o que existe, e não odiais nada do que fizestes. Porque se o odiasseis, não o teríeis feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa se não o tivesseis querido e ser conservada a existência, se por vós não tivesse sido chamada? Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Vosso espírito incorruptível está em todos. É por isso que castigas com brandura aqueles que caem e os advertis, mostrando-lhes em que pecam, a fim de que rejeitem sua malícia e creiam em vós, Senhor. Foi assim que se deu com os antigos habitantes da Terra Santa. Tinhais horror daqueles por causa de suas obras detestáveis, sua magia e seus ritos ímpios, seus cruéis morticínios de crianças, seus festins de entranhas, carne humana e sangue, suas iniciações nos mistérios orgíacos, os crimes de pais contra seres indefesos, e resolvestes aniquilá-los pela mão de nossos pais, para que esta terra, que estimais entre todas, recebesse uma digna colônia de filhos de Deus,
Contudo, porque também eles eram homens, vós os poupastes, enviando-lhes vespas precursoras de vosso exército, para que elas os fizessem perecer pouco a pouco. Não é que vos fosse impossível esmagar os maus por meio dos justos num combate, exterminar todos juntos, por animais ferozes ou por uma palavra categórica, mas, castigando-os pouco a pouco, dáveis tempo para o arrependimento, não ignorando que sua raça era maldita, ingênua a sua perversidade, e que jamais seus pensamentos se mudariam, porque sua estirpe era má desde a origem. Não era por temor do que quer que fosse que vos mostráveis indulgente para com eles em seus pecados. Porque quem ousará dizer-vos: que fizeste tu? E quem se oporá a vosso julgamento? Quem vos repreenderá por terdes aniquilado nações que criastes? Ou quem se levantará contra vós para defender os culpados? Não há, fora de vós, um Deus que se ocupa de tudo e a quem deveis mostrar que nada é injusto em vossos julgamentos, nem um rei, nem um tirano que vos possa resistir em favor dos que castigastes. Mas, porque sois justo, governais com toda justiça e julgais indigno de vosso poder condenar quem não merece ser punido, porque vossa força é o fundamento de vossa justiça, e o fato de serdes senhor de todos vos torna indulgente para com todos. Mostrais vossa força aos que não creem no vosso poder e confundis os que não a conhecem e ousam afrontá-la. Senhor de vossa força, julgais com bondade e nos governais com grande indulgência, porque sempre vos é possível empregar vosso poder quando quiserdes. Agindo dessa maneira, mostrastes a vosso povo que o justo deve ser cheio de bondade e inspirastes a vossos filhos a boa esperança, de que, após o pecado, lhes dareis tempo para a penitência. Porque se os inimigos de vossos filhos, dignos de morte, vós os haveis castigado com tanta prudência e longanimidade, dando-lhes tempo e ocasião para se emendarem, com quanto cuidado não julgareis vós os vossos filhos, a cujos antepassados concedestes com juramento vossa aliança repleta de ricas promessas. Portanto, quando nos corrigis, castigais 1000 vezes mais nossos inimigos, para que em nossos julgamentos nos lembremos de vossa bondade e para que esperemos em vossa indulgência quando somos julgados. Por isso, também aqueles que loucamente viveram no mal, vós os torturastes por meio das suas próprias abominações, porque se tinham afastado demais nos caminhos do erro, tomando por deuses os mais vis animais, deixando-se enganar como meninos sem razão. Assim é que, como a meninos sem razão, lhes destes um castigo irrisório. Mas os que recusam a advertência de semelhante correção sofrerão um castigo digno de Deus. Excitados então pelos sofrimentos causados por esses animais, que tinham julgado deuses e que os atormentavam, viram o que no começo se tinham recusado a ver e reconheceram o verdadeiro Deus. Por isso é que caiu sobre eles a condenação final.